Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos aí mais uma vez para o nosso História em Gotas. Como já é de costume, na aula de hoje daremos continuidade ao assunto estudado na aula anterior. Se você não assistiu essa aula, eu lhe recomendo fortemente que assista. Para isto, basta clicar no card que aparece aqui em cima que você será direcionado diretamente para essa aula. Vamos à aula de hoje? Na aula anterior, deixamos uma perguntinha no ar. A pergunta era: quais teriam sido as razões para a substituição da Constituição de 1891? Durante os 39 anos de vigência da Constituição de 1891, os debates acerca da adequação da Constituição à realidade política brasileira não foram poucos. Havia, inclusive, aqueles que defendiam a ampliação dos poderes do Constituinte derivado. Constituinte derivado seria aquele Constituinte que faz a reforma. Segundo a Constituição de 1891, existiam algumas limitações a essas reformas. E Lauro Sodré, por exemplo, que em 1904 inaugurou o Partido Revisionista, defendia a ampliação desses poderes. A autonomia administrativa e financeira gozada pelos estados era um dos pontos centrais das críticas recebidas à Carta de 1891. Importantes nomes da história política e social brasileira escreveram artigos defendendo a reforma da Constituição. Entre eles, Oliveira Viana, Alberto Torres e até mesmo o ex-presidente, o Epitácio Pessoa. No entanto, a única reforma que aconteceria na Carta de 1891 ocorreria em 1926, após a turbulência que marcou o início do governo de Arthur Bernardes. A principal inovação na reforma de 1926 foi a proibição da reeleição de governadores. A Constituição permitia que os estados, por meio da sua Constituição estadual, previsse a reeleição. O objetivo era evitar casos como o do Rio Grande do Sul, cujo governador Borges de Medeiros foi reeleito diversas vezes entre 1898 e 1928. Os arranjos políticos tentavam dar uma sobrevida ao Estado que havia sido fundado em 1891 sucumbiram em 1930. Em outubro de 1930, uma revolução põe fim à Primeira República. O último presidente, Washington Luiz, é deposto por um golpe armado e os golpistas colocam no poder Getúlio Vargas. O decreto 19.398, de novembro de 1930, institui o governo provisório, concedendo ao presidente atribuições discricionárias em toda a sua plenitude. Por exemplo, além de ele exercer o poder executivo, também exercia atribuições do poder legislativo. O decreto, além de suspender garantias constitucionais, suspendia a apreciação judicial dos atos do governo provisório e dos interventores, que passaram a interferir nos estados. A fúria centralizadora do novo governo agradava os tenentes, braço armado que haviam apoiado ao golpe, mas desagradava profundamente setores políticos que haviam dado força para o levante. Grupos políticos, inclusive, do estado do próprio presidente Getúlio Vargas. São Paulo, o estado que mais perdera com a Revolução, não estava disposto a aceitar a situação passivamente. Em 1932, o país vive uma guerra civil. Insatisfeito com a indicação de interventores para o Estado e também com a falta de uma Constituição, São Paulo vai às armas, naquilo que fica conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932. Mesmo derrotado militarmente, São Paulo alcança seu objetivo. 2 anos depois, o Brasil ganha uma nova Constituição. Era a Constituição de 1934. Quais seriam as principais características da Constituição de 1934? Seria essa uma Constituição centralizadora ou descentralizadora? Ficamos por aqui. A resposta para essa pergunta fica para o próximo sábado, às 18 horas. Ok, gente? Um grande abraço e até a semana que vem.